Olá novamente, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula, em que nós vamos falar agora sobre a Constituição, os primeiros anos do direito público, e que vai ser bastante prazeroso estarmos dialogando, principalmente porque é o eixo-tronco, né, do nosso sistema jurídico. Então, hoje nós vamos falar de Constituição, Estado, Poder, Administração Pública, fundamentos, princípios e funções, bastante coisa, né? Vamos ter um pouquinho de paciência, é uma aula agradável, peço que vocês acompanhem, né, com o material, porque foi feito com muito carinho, foi curado, assim, bem, com bastante preocupação para que tivéssemos uma linguagem acessível, né, e que tivesse uma maior compreensão de cada um de vocês. Então, eu inicio trazendo a teoria da Constituição, e já conceituando o direito constitucional como ramo do direito público, que ele é destinado a estudar as normas supremas e estruturantes do Estado. Acho que todos vocês já ouviram falar que a nossa Constituição é o nosso tronco, né, do nosso Estado Federativo de Direito. É através da Constituição que todas as regulamentações e toda a estrutura do nosso país está bem descricionado lá. Então, vai dedicar-se à interpretação das normas constitucionais e tem como função regulamentar e delimitar o poder estatal, além de garantir os direitos considerados fundamentais. Então, por isso que o direito constitucional é considerado um direito fundamental, porque ele é estrutural para a nossa federação, tá? E a nossa Constituição, ela é classificada da seguinte forma: o direito constitucional positivo, que tem por objetivo o estudo de uma determinada Constituição, no nosso a Constituição brasileira. O direito constitucional comparado é aquele que compara duas ou mais Constituições, até por isso que a gente tem aquele processo de interpretação histórica, né, que a gente compara com todos os períodos de Constituições que nós tivemos no Brasil, toda a sua evolução. A nossa Constituição atual é de 1988, ela é de 86, mas ela entrou em vigor em 1988, mas ela é considerada uma Constituição moderna, né? Então, utilizada até hoje. E o direito constitucional geral, né, que é aquele que estuda elementos e conceitos que devem estar presentes em todas as constituições. Um exemplo disso principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, né? O princípio, o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à educação. Então, é aquele que vai estar presente, esses são elementos que vão estar presentes em todas as constituições, tá? E as fontes do direito constitucional, de onde surge o direito constitucional? A própria Constituição, né? Do costume constitucional, jurisprudência através das doutrinas. E aí, eu trago algumas classificações, né, da Constituição, que, quanto ao conteúdo material, ele vai tratar, a Constituição, ela vai tratar apenas de matérias tipicamente constitucionais. Formal, trata de assuntos variados, mas todos constam no mesmo documento solene, né, são todos dentro da própria estrutura da Constituição. Quanto à forma escrita, ele é escrito, né, organizado em um documento solene de organização do Estado, e não escrita porque ela pode também ser encontrada em legislações esparsas, né, através também dos costumes e da jurisprudência. Então, ela pode constar dentro das legislações orgânicas, pode encontrar lá nos direitos sociais, direito ao trabalho, direito 7º, o artigo 7º da Constituição, que fala da legislação do trabalho, dos direitos do trabalho, ela vai trazer dentro do seu corpo termos, né, e princípios vinculados ao artigo 7º da Constituição, por isso que é considerado também nesse sentido de não escrito. E a classificação das normas constitucionais. Então, o professor José Afonso da Silva, das nossas constituições, né? Norma de eficácia plena, que é aquela que vai produzir desde logo todos os seus efeitos jurídicos, e aí a gente traz como exemplo o artigo 2º, são poderes da União, independentemente e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, ou seja, ele já, quando ele distribui, ele divide os poderes, essa divisão dos poderes, a partir do momento ele produz efeito imediato, tá?
E aí não tem nenhum tipo de possibilidade de restrição e nenhum tipo de livro de nível legal. As normas de eficácia contida, né, eu já tinha até falado isso anteriormente com vocês, na aula passada eu falei sobre a eficácia contida, que é aquela que vai produzir efeitos logo todos os seus, desde logo, né, todos os seus efeitos jurídicos, no entanto, ele vai admitir algum tipo de condicionamento no âmbito legal, e ele traz exemplo o artigo 170 da Constituição, que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. Eu gosto muito desse, no artigo 170, eu trabalho muito com ele, porque é através dele que você encontra os princípios do direito empresarial, né? Então, quando ele fala o livre exercício de qualquer atividade econômica, ele diz que é independente de autorização de órgãos públicos, né? Claro que apenas nesses casos que são previstos em lei, que há necessidade de autorização, tá? Mas é livre o exercício de qualquer atividade econômica, o empreendedorismo, né? É a liberdade que o país dá e o incentivo que ele dá para as atividades econômicas. Norma de eficácia limitada é aquela que não produz desde logo seus efeitos, precisa ser completada pelo legislador ordinário. Então, ele fala aqui, né, no artigo 5º, inciso 32, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Por que ele está falando que precisa ser complementado? Ele fala que vai promover, né, a Constituição, ele fala que promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E onde que vai ser feita essa defesa do consumidor? Através do Código do Consumidor, que foi criado posteriormente ao que estava preconizado aqui na Constituição. Aqui na Constituição ele fala que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. No entanto, o que vai resguardar, o que vai trazer todos os requisitos de defesa do consumidor é o Código de Defesa do Consumidor. Bom? E aí eu trago também os princípios fundamentais, né, que vão compor as normas jurídicas. Né, na Constituição Federal de 1988, os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, eles vão constar no primeiro título, entre os artigos 1º e 4º, que vão compreender formas de governo, república ou monarquia. O Brasil, ele adota eletividade, a gente elege o nosso presidente, temporalidade, um período de 4 anos, representatividade popular, porque ele vai nos representar, por isso que votamos. De Estado, né? Que são autonomia dos entes federativos, nosso caso 26, mais o DF, soberania do Estado, Constituição rígida, órgão representante dos Estados-membros, órgão guardião da Constituição, a forma federativa de Estado é cláusula pétrea na nossa Constituição. Por que ela é uma cláusula pétrea? Ela não pode ser mudada, tá? Lá, a Constituição ela pode sofrer vários tipos, inclusive mudança, mas, no entanto, essas cláusulas que são consideradas pétreas, elas são imutáveis, não podem ser modificadas em nenhum tipo, em nenhuma forma, tá? A não ser que derrube a Constituição. O regime político, né? Nós temos a autocracia e democracia. No Brasil, nós adotamos a democracia, né? E a nossa democracia é semidireta, uma vez que ela é participativa, né? De maneira que o povo vai eleger os representantes, mas preserva mecanismos de participação direta, tais como plebiscito, referendo à iniciativa popular. Aqueles plebiscitos, isso já aconteceu, já, gente. Não sei se vocês se lembram, no final dos anos 90, nós tivemos um plebiscito, né? Para determinar qual que era o regime político que nós íamos adotar, né? Se era democracia, né? Se era autocracia. E aí nós tivemos um plebiscito também para escolher qual a forma de modelo que iríamos utilizar, né? Se nós iríamos continuar com o sistema presidencialista, se nós iríamos adotar o parlamentarismo, ou se nós iríamos utilizar o sistema de monarquia, tá? Então, são os plebiscitos, que é uma referenda de iniciativa popular, onde as pessoas podem escolher os seus sistemas, né? No Brasil, isso já aconteceu, como diversas outras vezes, plebiscitos para alguma alteração de algum sistema, que é uma característica da democracia, né? Uma vez que a população ela tem um amparo participativo, por isso que ela pode ajudar
nesse processo de deliberar os nossos mecanismos populares. Fundamentos da República Federativa do Brasil: nós somos um país de soberania, cidadania, temos esse princípio que é o principal princípio no nosso sistema jurídico, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, bem como o princípio da livre iniciativa. Então, da mesma forma que se estimula, né, e protege, ampara as legislações trabalhistas, os valores sociais, nós temos o princípio da livre iniciativa, que é o estímulo, né, para o empreendedorismo no nosso país, bem como o pluralismo político, né? Nós somos um país democrático de direito com pluralismo político, onde nós podemos ter diversas aí opções de partidos políticos. E é uma coisa que nós estamos vivendo, né, já há alguns anos. É só mesmo uma reflexão para fazermos, e eu acho que vale muito a pena essa reflexão nesse processo, porque essa discussão, né, que A ou B, eu tenho que votar em A ou B, mas é justamente como fundamento, e a resposta que a gente deve dar, né, uma vez que os fundamentos da República Federativa do Brasil, um dos fundamentos é o pluralismo político, onde eu posso escolher em quem eu vou votar, porque eu não sou obrigada a viver num único sistema, né? Nós não vivemos um processo de imposição política, né? Nós não vivemos uma ditadura, a gente vive uma democracia, e essa é a nossa característica democrática, esse pluralismo político, onde existem essas alternativas aí de mudanças, tá? Separação de poderes, nós copiamos muito essa separação, né? A gente traz essa influência de Montesquieu, não há Estado brasileiro, né? Uma rigorosa separação de poderes, que se vão se dividir são as funções de Estado, né? Administrar, legislar e julgar. Então, nós temos o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Judiciário, que vão atuar de modo bastante independente, no entanto, harmônico, né? Em que de forma muito atípica, muito atípica mesmo, um poder pode exercer a função que é típica de outro, né? Os objetivos são objetivos da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária. A gente busca essa influência lá no nosso preâmbulo, lembra na aula passada, na hora que eu li o preâmbulo da Constituição, garantir o desenvolvimento nacional, e aí a gente traz erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, e a gente já traz isso desde antes, né, e hoje nós vemos as ODS aí trazendo como um dos objetivos a erradicação de pobreza, o combate à marginalização, né, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, isso nós já temos na nossa República Federativa do Brasil desde a sua origem. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação. A nossa Constituição ela combate muito bem isso, até porque ela traz como princípios, né, que vão reger as relações internacionais do Brasil, a independência nacional, prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, não intervenção, isso é muito importante, tá? Porque nós somos uma soberania, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, isso é uma característica muito forte do nosso país, repúdio ao terrorismo e ao racismo, algo que o terrorismo não é uma característica nossa, mas estamos vivendo um processo de realinhamento aí para combate ao racismo, que isso é algo muito real ainda, né? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político, é uma característica muito forte no Brasil, conceder de asilo político, a gente vê em alguns estados, né, a gente da Venezuela, da África, de alguns outros países que vêm pedir, né, asilo político para poder viver nesse país tão complexo como o nosso, mas um país harmônico. E aí eu trago os direitos e garantias fundamentais da Constituição, que estão organizados em 5 categorias, dentro da própria Constituição, que são elas, lá no capítulo 5, direitos e deveres individuais e coletivos. Esse capítulo
é a obrigação de todos e todas estarem sempre buscando por ele, tá? Que é o artigo 5º da Constituição. Você não sabe o que é o artigo 5º da Constituição, jamais vai compreender o que são esses deveres individuais, direitos e deveres individuais e coletivos. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falam que o Brasil é o país dos direitos, mas a gente tem os deveres individuais e coletivos que estão bem preconizados, lá especificados no artigo 5º da Constituição. Capítulo 2º, que vai falar dos direitos sociais, que é do artigo 6º ao 11º. Capítulo 3, direito da nacionalidade, né, do artigo 12 ao 10º, do artigo 12º e 13º da Constituição. Dos direitos políticos, 14º, 16º da Constituição. Dos partidos, né, políticos, né, do pluralismo político que nós temos, artigo 17º da Constituição. Tá? Então, é muito, muito importante que vocês conheçam essa distribuição. Outra situação importante são os direitos individuais coletivos, né, que estão previstos lá no artigo 5º, e aqui de uma forma muito resumida, eu trago para vocês essa divisão aqui, mais ou menos, é um resumão do que constam lá dentro do artigo 5º, né, dos direitos e deveres individuais e coletivos, que é o direito à vida, o princípio da igualdade, sigilo de dados, sigilo da comunicação telefônica, da liberdade profissional, liberdade de reunião, liberdade de associação. Esses são os principais elementos que vocês precisam, né, conhecer, que estão bem especificados lá no artigo 5º da Constituição. E eu trago também dos direitos sociais, né? A Constituição Federal, ela elenca expressamente 11 direitos sociais, né? Que é a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados, tá? A Constituição de 88, ela está organizada e classificada em 245 artigos, né? Então, no título primeiro, ele vai apresentar os princípios fundamentais, né? Lá no artigo 2º, ele vai apresentar os direitos e garantias fundamentais, né? E daí ele vai trazendo. Lá no título 3º, a organização dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Lá no título 4, da defesa do Estado e das instituições democráticas, disciplinando o Estado e a defesa, o Estado cívico, as Forças Armadas, né? A segurança pública. Título 5, ele vai tratar da tributação e orçamento, né, onde ele vai disciplinar o sistema tributário nacional. Título 6, a ordem econômica e financeira. Título 7, ele vai disciplinar a respeito da ordem social. Título 8º, né, e por fim, que é o último título, que ele vai tratar das disposições gerais, né, e aí é bastante importante que vocês conheçam a Constituição, porque ela está dividida em 8 títulos, e que são bastante importantes para quem for aí atuar como gestor público, né, ter esse conhecimento. E aí eu começo a falar agora sobre o Estado, né, conceitos, formas e sistemas de governo, né. O Brasil é um Estado federal, soberano, dotado de personalidade jurídica, de direito público internacional, composto de estados federados. Esses estados, eles vão gozar de autonomia, ou seja, de um autogoverno regido pela nossa Constituição. E nós vivemos num estado democrático de direito, né? Até porque a nossa Constituição, ela adota como forma de governo o federalismo, né? Que é a união dos estados. A federação chegou ao Brasil ao mesmo tempo que a República, e o legislador constituinte determinou a impossibilidade de qualquer proposta de emenda constitucional tendente a abolir a federação, como uma cláusula pétrea, que está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, tá bom? Não pode ser modificado. E aí, no artigo 2º, traz as formas de governo, né? Constitucionais, transitórias, que foi expressa no dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado, o que foi definido, lembra que eu falei do plebiscito, através de um plebiscito, a forma de república ou monarquia constitucional, o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo que deveriam vigorar no país. Diante disso, os constituintes transferiram diretamente para o povo a decisão de escolher o nosso sistema, né, de governo, e foi escolhido pela maioria de uma forma republicana o presidencialismo como sistema de governo, tá? Então, nós vivemos um sistema presidencialista em razão de um plebiscito
que aconteceu no que eu falei no final dos anos 90, na realidade foi em 1993. Ainda me lembro disso, viu? E aí o sistema de governo, né, o que nós temos, né, o presidencialismo, parlamentarismo, eu trago aqui só mesmo para que vocês conheçam, mas o nosso sistema da nossa república é o de presidencialismo, com o poder representou administrar o Estado se encontra nas mãos do chefe, né, de Estado, do presidente da república, né, ele também é considerado chefe de governo, tá? Não é, o parlamentarismo não é a nossa realidade, uma característica de parlamentarismo é a Inglaterra. O Brasil adota, né, o sistema presidencialista, na qual a figura do presidente é o mais importante do governo, né? Então, o presidente é o chefe de Estado, também chefe de governo, mas é ele que representa o Estado e é ele que vai exercer o poder executivo, tá? E esse presidente ele vai ser escolhido através de eleições populares e deve ter o apoio popular para ocupar esse cargo elevado. E aí o Brasil, em razão disso, ele vai seguir essa classificação da tripartição de poderes, que eu falei anteriormente, né, que foi apresentado por Montesquieu, e que essa tripartição ele vai separar os três poderes, que eles são autônomos, no entanto, eles trabalham de forma harmônica, que é o legislativo, que tem como função típica elaborar as leis. É o legislativo quem elabora e cria as leis no Brasil, né, não é verdade? Nós temos o executivo, né, que é representado pelo nosso chefe de Estado, presidente da República, que tem por finalidade a administração do Estado. E aí é só o presidente da República? Não, os chefes do executivo são os presidentes da República, os governadores de Estado ou os prefeitos, são os chefes de executivo, né? E o judiciário, que é aquele que vai aplicar a nossa legislação, tá? E aí, conforme a nossa Constituição Federal, prevista no artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário, tá? E aí, para compreender essa funcionalidade de tudo que vem acontecendo, né, com relação, quando se fala, né, dos poderes, e eu tenho, né, acabado de falar para vocês sobre a Constituição, eu trago agora o conceito de administração pública, que é quem vai dar funcionalidade a essa estrutura, esse eixo estrutural que é a nossa Constituição Federativa. Então, a administração pública, ela vai constituir na atividade primordial do Poder Executivo, tanto em níveis federal, estadual e municipal, e visa a correta distribuição dos recursos para satisfazer as necessidades da população. Para isso, há necessidade de existir vários órgãos, né, que são destinados a exercer essas atividades públicas estatais. E aí são exemplos de direito à administração pública, o poder de polícia, né, que são atribuídos do ato administrativo, as cláusulas exorbitantes, que vão estar especificadas nos contratos administrativos, e a desapropriação, confisco, requisição. Como exemplos de deveres, podemos citar contratação por concurso, abertura de licitação, motivação e publicação de seus atos. São exemplos, né? Trago aí alguns exemplos dos direitos dessa administração pública. E para regulamentar esses preceitos, eu trago aqui os princípios gerais da administração pública, que é muito famoso, é o famoso LIMP, né, que está previsto lá no artigo 37 da nossa Constituição, que são os princípios principais, né, redundante, mas a verdade é essa, né, tem outros também, mas os princípios principais são esses. Rapidinho, pessoal, parei de partilhar aqui, mas já vou voltar, que deu um recadinho aqui para mim, mas eu já arrumei. Espera aí. Só mesmo porque quando... Já vou voltar, pessoal. É que a gente tem um pequeno probleminha aqui, eu preciso entrar nesse meu outro perfil, porque se eu não entrar com esse outro perfil, eu vou cair da sala. E aí eu acostumei a utilizar dessa forma, que aí às vezes eu vou lá para outra tela e não enxergo, né? É o que está acontecendo e acabo me perdendo. Vou voltar aqui para o link, desculpa de verdade, são ossos do ofício. Deixa eu só abrir aqui novamente.
para que a gente possa voltar. Pronto, agora vai dar. E aí vamos continuar. Então, como eu estava falando, né, os princípios da administração pública, o LIMP, que é o princípio, que são 5 princípios, né? É o princípio da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não se esqueçam desses 5, que são os principais princípios do direito administrativo. Então, o princípio da legalidade, ele vai estar previsto lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o princípio da legalidade é o que ele vai dizer o seguinte: você não existe punição ou exigência de uma obrigação legal sem que haja uma lei que anteceda aquele ato, né? Então, por isso que lá, no artigo 5º, ele vai falar: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Se não é uma lei que resguarde, você não tem nenhuma obrigatoriedade de exercer, de cumprir aquela lei, tá? Então, esse é o princípio da legalidade, que diz que você só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, desde que esteja previsto em lei. Da impessoalidade, que vai simbolizar a atuação da administração pública, né, onde vai abolir a ideia de que o governante ou entidade pública tem a meta de ser sua atuação pelo bem-estar, tá? É o da impessoalidade, ele vai agir em nome da pessoa a qual ele está, da pessoa jurídica, né, a qual ele está exercendo, ele vai simbolizar essa atuação da administração pública, que vai ser sempre de interesse público e não de interesse pessoal, tá? Por isso que é o princípio da impessoalidade. Moralidade é o interesse público, rege os movimentos da administração pública, de modo que em algumas atividades pode até mesmo estar sob o aspecto da lei, mas na essência desviam-se da sua finalidade, edificante positiva, ética, norteadora de bem-estar social, porque ele sempre, a administração pública sempre, 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 ela vai estar agindo de interesse da administração pública, tá? Ela não vai se valer de interesses pessoais ou escuso. Por isso, esse princípio super importante da moralidade. O princípio da publicidade: todos têm direito a receber os órgãos públicos informações de seu interesse particular. Então, todos os atos da administração pública, eles devem ser públicos, por isso a importância de estarmos sempre acompanhando, né, o portal da transparência, tem o Diário Oficial também, que vai estar sempre demonstrando para a gente, né, o que a administração pública tem feito, em que pé que ela está andando. Hoje a gente já tem uma administração pública mais moderna, né, com portais, em que você tem um acesso imediato, e está previsto lá no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, né, justamente essa publicidade dos atos da administração pública. O princípio de eficiência, que vai nortear a condução de serviços públicos para que sejam úteis e capazes de resolver problemas em tempos razoáveis, e não evitando assim a morosidade, né? É fundamental que a nossa administração pública ele trabalhe, né, de forma eficiente, de forma produtiva, e principalmente evitando o desperdício, tá? As funções do Estado, nós temos diversas formas, né, de exercer as funções do Estado, e nós temos, aqui eu vou trazer para vocês 3 funções principais, que é a função legislativa, que vai estar voltada à elaboração das normas que vão disciplinar a vida em sociedade, né, que é exercida pelo Poder Legislativo, a função jurisdicional ou judiciária, que consiste na interpretação da aplicação desse direito em situações concretas, e vai ser exercida pelo Poder Judiciário, por meio dos juízes e tribunais competentes, e a função administrativa, que busca essencialmente o entendimento das necessidades materiais do povo, que é o elemento humano do Estado, sobretudo a prestação de serviços públicos, né? Cabe ao Estado, por exemplo, ter usinas elétricas, né? Então, a função administrativa ela vai ser exercida principalmente pelos chefes de executivos, né, aqueles que representam o Estado, tá? E aí a gente traz aqui, né, a fim de fazermos uma diferenciação mais clara entre os conceitos-chave dessa aula, guarda o seguinte: o Estado é a pessoa jurídica territorial soberana, composta por 3 elementos básicos: povo, território e governo. A administração pública ela é instrumento idôneo e ao desempenho permanente, sistemático, legal e técnico do serviço
próprios do Estado, ou daqueles por ele assumidos em benefício da coletividade. Diante disso, o governo concretiza a emanação do poder político, tá? É responsável pela elaboração das políticas públicas, das estratégias necessárias e a consecução dos objetivos do Estado consignados na Constituição. As 3 funções principais do Estado, elas equivalem-se em ordem de relevância, no entanto, como o próprio nome sugere, é a função administrativa, né, do chefe do administrativo, que é o que vai interessar, principalmente ao direito administrativo, né, que acaba sendo o seu objetivo por excelência. Então, o direito administrativo, ele traz como conceito de administração pública e vai estar sempre vinculado à compreensão do Estado como centro de sociedade política, juridicamente organizada, dotada de legitimidade, né, para desempenhar a sua função administrativa e que se dá através de todos os poderes e entes estatais. E aí, outra que atualmente, né, a doutrina tem trazido, o desempenho materializa-se tanto na prestação de serviço público, quanto no exercício de controle. Quem já não ouviu falar aí do controle interno, controle externo, né, que é inerente da administração pública, justamente para esse ordenamento, estimular a prática de atividades, né, que sejam consideradas social e economicamente importantes. Lá no direito administrativo, lá conforme a conceituação feita pelo pai do direito administrativo no Brasil, o professor Eli Lopes Meireles, já falecido, mas que deixou os principais conceitos aí utilizados até hoje. O direito administrativo ele vem como um conjunto harmônico de princípios jurídicos que vão reger os órgãos, os agentes, as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Então, posso dizer que o direito administrativo é a normatividade que vai reger a operacionalização dos procedimentos necessários à realização dos fins do Estado, seus objetivos fundamentais. Lembra que eu disse para vocês, nós temos a estrutura constitucional e que o direito administrativo ele vai dar a sua funcionalidade? Sim, porque ele vai reger essa operacionalização dos procedimentos necessários à realização dos fins do Estado, dos seus objetivos fundamentais. O direito administrativo ele vai regular o Estado no seu aspecto dinâmico e funcional, vai dar funcionalidade para ele, relegando para o direito constitucional essa parte estrutural, estática. Faz a fisiologia do Estado, que é a fisiologia do Estado, que é a estrutura constitucional. O outro é quem vai dar funcionalidade, que é o direito administrativo, vai dar anatomia, tá? E aí, para avançarmos, eu trago esses sistemas que eu falei anteriormente para vocês de controle jurisdicional da administração pública. Essa administração pública que manifesta a vontade estatal em defesa de interesse público por meio de atos administrativos que podem ser controlados quanto à sua legalidade. Esses atos praticados por um dos poderes do Estado estarão sempre submetidos ao controle, exercício por outro poder, para que dessa forma se evitem excessos na atuação estatal. Então, vale dizer que existem 2 tipos de controle, o controle interno e o controle externo, que é regulado pelo direito administrativo e pela administração pública. O controle interno é aquele feito pela própria administração pública, que poderá atuar de ofício ou por provocação de terceiro e que se estende tanto pelo campo de mérito quanto pelo da legalidade. Por outra parte, nós temos o controle externo, que vai ser realizado pelo Poder Legislativo, com total auxílio do Tribunal de Contas, e também pelo Poder Judiciário, limitando-se ao campo da legalidade em respeito ao princípio constitucional da separação entre poderes. Então, o controle interno é aquele feito pela própria administração. Controle externo utilizado pelo Legislativo com auxílio de Tribunal de Contas e pelo Judiciário, desde que limitando ao campo da legalidade, tá? Principalmente respeitando o princípio constitucional de separação dos poderes. O controle interno, ele vai corrigir possíveis irregularidades nos atos que são praticados pelos administradores. Já no controle externo, ele vai ser exercido pelo Poder Legislativo e também, como eu disse anteriormente, pelo Poder Judiciário, na análise da legalidade do ato exercido pelo administrador público,
tá? Ainda sobre esse aspecto, o controle da legalidade, cabe destacar importantes alterações. Eu trago algumas alterações que são bastante importantes e recomendo que vocês, vou passar aqui só para mostrar, mas eu recomendo que vocês façam a leitura, tá? Que está previsto lá na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, pela Lei número 13.655 de 2018. E essas alterações foram feitas com vista à segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. Então, traz o seu artigo 1º, né, o decreto passa a vigorar acrescido o seguinte artigo, aí altera, né, o artigo 20, que ele vai trazer sobre as esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Nesse sentido, no parágrafo único, ele traz que essa motivação será demonstrada a necessidade de adequação na medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo, norma administrativa, inclusive em face de possíveis alternativas. E aí segue o artigo 21, que vai falar das esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de determinado ato, contrato, ajuste, processo, norma administrativa, que deverá indicar um modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. 22, aí vai falar da interpretação das normas sobre a gestão pública, olha aí, ó, serão considerados obstáculos às dificuldades reais do gestor, as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Aí traz o parágrafo primeiro, segundo, terceiro, que vão especificando sobre esses meios de interpretação da norma. E o artigo 23, que vai trazer da decisão administrativa controladora judicial, que estabelece interpretação ou orientação nova sobre determinada norma de conteúdo indeterminado, né? Como que isso deve acontecer na prática. Desta forma, a administração, por meio dos 3 poderes, deve desempenhar a função administrativa, visando uma gestão eficiente, efetiva, para atender às demandas da sociedade e promover o bem comum. Observem que a administração, por meio dos 3 poderes, deve desempenhar essa função através dos princípios, que estão todos vinculados aos princípios LINC, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Beleza? Então, acaba-se hoje, agora, né, esse segundo momento, muito conteúdo, né, gente, mas um conteúdo muito importante para que vocês possam estarem compreendendo a funcionalidade da administração pública. Espero que tenham gostado, eu tenho adorando estar aqui com vocês, e até daqui a pouquinho, na nossa próxima aula. Um beijo.